Olá! Com o objetivo de preservar a memória dos protagonistas do passado fluminense, a Assembleia Legislativa criou uma lei em 2010 para organizar o livro Heróis do Estado do Rio. A obra destaca personalidades mortas ou desaparecidas há mais de 50 anos e, quando publicada, ficará disponível para consulta na Alerj. Um dos homenageados é o primeiro romancista brasileiro, Antônio Gonçalves Teixeira e Souza, escritor de Cabo Frio, que comemora em março 200 anos de nascimento. Para falar sobre esse assunto, a Alerj Debate recebe o deputado Jânio Mendes, o professor Carlos Sepúlveda e Demócrito Azevedo, presidente da Academia Cabo-Friense de Letras. Deputado, qual a contribuição que Teixeira e Souza deixou para o Estado do Rio? Teixeira e Souza deixou uma grande contribuição, não só para o Estado do Rio de Janeiro, mas para todo o Brasil e para a literatura universal. Teixeira e Souza foi ousado para o seu tempo, né? Um jovem que viveu todas as adversidades para a sua classe social de época, né? Teve que vencer o flagelo da tuberculose à época, né? E com toda a sua limitação cultural, social e debilidade de saúde, brindou a cultura brasileira com o primeiro romance brasileiro. Então, Teixeira e Souza deixou um grande legado para o Brasil, para o Rio de Janeiro e para a cidade de Cabo Frio. Por essa razão, Cabo Frio todos os anos comemora a Semana Teixeira e Souza e nós, logo no início de nosso mandato, houvemos por bem inserir Teixeira e Souza nesse calendário cultural do Estado do Rio de Janeiro, a fim de que esse reconhecimento coloque no devido e merecido lugar este grande brasileiro, grande cabo-friense, grande fluminense, que deixou um legado para a cultura. Agora a Alerj já aprovou esse nome para entrar no livro Heróis do Estado do Rio. Isso, o Rio de Janeiro está editando aí o seu livro de Heróis do Estado do Rio de Janeiro e nós conseguimos aprovar um projeto de lei que insere o Teixeira e Souza como um dos heróis do Estado do Rio de Janeiro. Um reconhecimento unânime da Assembleia Legislativa. Presidente Demócrito Azevedo, o senhor como presidente da Academia Cabo-Friense de Letras, quais os principais trabalhos que o escritor deixou para o Brasil, para o Rio de Janeiro? Fala um pouco também do livro Filho do Pescador. Queria que o senhor contasse para a gente um pouco dessa história. Inicialmente, eu tenho que agradecer ao deputado estadual Jânio Mendes por essa iniciativa, que foi realmente digna de aplausos e que me sensibilizou, porque eu sou, além de ser presidente da Academia Cabo-Friense de Letras, que tem como título Casa de Teixeira e Souza, eu ocupo a cadeira 37, cujo patrono é Teixeira e Souza. Como disse o deputado Jânio Mendes, ele viveu apenas 49 anos. Vejam bem, ele viveu apenas 49 anos e não fez só O Filho do Pescador, que é o primeiro romance brasileiro. Fez mais 5 romances, né? Por exemplo, Gonzaga ou A Conjuração de Tiradentes, A Providência, a Maria ou a Menina Roubada e mais ainda Tardes de um Pintor. Além de fazer a primeira tragédia, Cornélia, antes mesmo do Filho do Pescador, e quando tinha apenas 12 anos, né, que foi, inclusive, teve uma análise muito boa de um estudioso de teatro, dizendo que era uma promessa para o futuro. Fez também uma outra tragédia, Feira de Marienburg, ou Cavaleiro Teotônico, e Cânticos Líricos, na poesia, 3 Dias de um Noivado. Vejam bem que apenas com 49 anos, esse homem, como bem disse o deputado, que sofreu adversidades, filho de uma negra alforriada, Carolina de Jesus, e de um português, Manuel Mendes, quer dizer, nascido em Cabo Frio, pobre, e que teve um grande revés quando por ocasião da independência do Brasil, porque o pai tinha negócios com Portugal e teve que saldar suas dívidas e fazer com que Teixeira e Souza viesse para o Rio para estudar carpintaria. Foi quando ele fica tuberculoso, interrompeu e teve que voltar novamente para Cabo Frio. É preciso que se diga que, quando era jovem, em Cabo Frio, ele teve a ajuda de um médico. E esse médico foi importantíssimo para a formação dele, inclusive latim, porque ele sabia latim, né? E essa coisa do cirurgião Inácio Cardoso foi importantíssimo para ele. Nós temos, por exemplo, o fato de o Cardoso tentar levá-lo a estudar medicina e ele disse, não, eu quero ser escritor. E posteriormente, quando ele veio para o Rio,
Paula Brito, que era outro mulato, que viria ajudar Machado de Assis, também tentou fazer com que ele estudasse medicina, ele também recusou. Quer dizer, veja então, os senhores, que realmente ele teve tudo contra. Quer dizer, era mulato, pobre, né? O pai teve mais 4 filhos que morreram quando ele voltou. Os irmãos tinham morrido, depois logo a mãe dele, e, no entanto, lutando contra tudo isso, ele chega a ser o primeiro romancista brasileiro. E não só isso, porque ele foi também, e na ocasião, quando o deputado Jânio Mendes me deu a placa comemorativa da outorga da placa que falava sobre a inclusão dele nos heróis do Estado do Rio, eu lembrei uma frase que o deputado lembra, que é um grito, é um alerta ecológico àquele tempo. Então, no livro dele, num dos livros dele, A Providência, ele diz: hoje, se referindo a Campos Novos, hoje vós encontrareis em alguns pequenos bosques árvores em cujas cortiças devem ter deslizado um século, mas que esperam, debalde, alcançar a grandeza secular, porque o machado profano do déspota das selvas irá cortar no meio a sua própria existência. Conversando com um grande membro da Academia Brasileira de Letras, amigo nosso, meu e do coisa que faleceu, eu perguntei a ele: alguém fez algum alerta ecológico? Ele disse: olha, Demócrito, naquele tempo, pode escrever aí que foi Teixeira de Souza. Então, veja, por isso é que nós, quando fizemos uma coisa inédita, assim como o deputado fez ineditamente uma sessão da Assembleia no Tamoio, nós colocamos uma mesa redonda dentro da Academia Brasileira de Letras. Quer dizer, uma mesa redonda de uma academia municipal dentro, que foi realmente um fato inédito. E nessa mesa redonda, o tema era o pioneirismo plural de Teixeira de Souza. Eu vou me permitir somente dizer aqui que pluralidade foi essa, né? Primeiro, trágico, o Cornélia. Primeiro, a incluir o índio como personagem, porque isso se refere a Alencar, mas foi ele, em 3 dias de noivado. Depois, primeiro, a incluir episódios cuja ação acontece no Oriente, o que realmente pode parecer uma tentativa do exotismo, que talvez não tenha colado naquele tempo, mas hoje nós vimos na TV o Oriente como foi lembrado. Diálogo com o leitor. Ele faz pioneiramente o diálogo com o leitor. Isso depois Machado de Assis, 20 anos depois, vai fazer. Mas quem fez primeiro foi Teixeira de Souza. Muito bem, o alerta ecológico, eu já falei. Depois, Domício Proença Filho, nosso colega que participou dessa mesa redonda, lembra que o filho do pescador, Laura, muda completamente, que é o personagem feminino, muda completamente aquela situação das mulheres diáfanas, que para arrumar um casamento, tocavam piano, eram frágeis. Ele bota Laura, assassina, criminosa, envenenou vários amantes e quase que comete um incesto com o filho e depois recolhe-se a um convento. Então veja como, mais uma vez, ele é pioneiro. Depois, primeiro, apresentar a música urbana como tema capaz de figurar numa história dirigida às camadas da formação recente. Isso é José Ramos Tinhorão, aquele, todo mundo conhece ele. E a técnica do flashback, como Domício também observou, que é a situação, o romance começa no presente, mas tem coisas que se recorrem no passado. E tem também essa coisa que é muito importante, é que na carta a Emília, ele diz: onde me julgardes muito conciso, estudai-me, pois compreenderei muito mais do que digo, e até o que não digo. Isso é o silêncio. Ele tem um grande amigo, Portela, que também é amigo meu, e Portela escreveu a coisa que nós chamamos de entretexto, não é? Em que a linguagem ultrapassa a língua. Então, é o silêncio. Então, veja bem, empiricamente, Teixeira de Souza já fazia isso, ou lembrava isso, e que Portela depois veio no Fundamentos da Investigação Literária, ele falar dessa coisa. Ele fala também em Copacabana pela primeira vez, Praia de Copacabana, que depois foi imortalizada pelo samba e também por Rubem Braga, no Ai de Ti, Copacabana. É onde se passa o romance do Filho do Pescador, né? Com uma influência francesa também. Exatamente. E outra coisa, ele criou o neologismo. Aí é que eu não gosto
de quando Ronald de Carvalho diz um semi-analfabeto. Ora, por que não botou um autodidata? Porque quando se referia a Machado de Assis, era um autodidata. Por que Teixeira de Souza é um semi-analfabeto? Isso irritou um pouco a minha pernambucanidade, mas eu me contive. Muito bem. Aí, o que é que o semi-analfabeto diz? Em meditação, ele está traduzindo. E as sombras do cílio que ergue o Zéfiro. O original diz, cílios, que significa pestanas, do qual não usei por me parecer pouco poético. Teixeira de Souza, falando. Se vive do termo cílio, aportuguesando do latim cilium, a que os italianos chamam ciglio. Mas quando ter o nós, o composto supercílio, não é muito decompormos e usarmos cílio. Ora, defende com segurança esse neologismo que Constâncio, Frei Domingos Vieira e Lacerda, autores de dicionário, não dão notícia e que Aulete vai dar em 1881. Mais uma vez ele é pioneiro. Aí vem a crítica frontal ao sistema. Ele diz em Tarde de um Pintor, em uma nação onde as leis são letras mortas, o pobre ofendido não encontra abrigo nos tribunais, os mandatários da nação e os representantes do povo nem responsabilidade têm, porque a responsabilidade dele para eles é uma linha sem expressão. Onde os juízes venais e prevaricadores permanecem impunes, onde o demérito, a estupidez recebem ótimos empregos, onde de vez em quando aparece uma bacanal de imoralidades, uma orgia de infâmias, a inversão total da ordem social, enfim, arena onde os gladiadores do crime despedaçam a única coisa que nos resta, a dignidade. Então, Teixeira é um pioneiro, não é? Mas não é só, há uma pluralidade nesse. Por isso é que eu intitulei o pioneirismo plural de Teixeira de Souza. Professor Sepúlveda, o senhor como professor, os livros, as obras de Teixeira de Souza, eles são indicados para qual público e para quais alunos? Faculdades, escolas? Qual o público-alvo que gosta do escritor? Olha, o Teixeira de Souza parte do folhetim. E o folhetim é uma literatura para massa, né? Em que as complicações todas são simplificadas em nome de um enredo, às vezes, estrambótico. Mas Teixeira de Souza é um autor brasileiro. E como autor brasileiro, ele pode ser lido em qualquer idade, desde que ele seja, que haja motivação e que haja algum tipo de orientação. Teixeira de Souza é um fato interessante porque ele teve acesso a esse bem cultural chamado literatura por seu próprio caminho. Autodidata, como Machado foi. Aprendeu línguas estrangeiras com o seu próprio esforço. Publicou 10 livros, numa vida breve, 49 anos de idade, e conseguiu um lugar importante na literatura brasileira porque teve o primeiro romance publicado em 1843, já que em 44 viria o Macedinho com a Moreninha, um livro de melhor qualidade estrutural, mas sem esse esforço. O que é notável em Teixeira de Souza é esse esforço para fazer parte de um bem cultural que não é próprio da classe em que ele veio. Quando nós falamos em bens, os bens naturais não têm dono. O oxigênio não tem dono, o vento não tem dono. Mas um bem cultural feito pelo homem é bem de alguém. E, de modo geral, a literatura é um bem que pertence aos bem-nascidos. O gosto literário, o ato de ler, o próprio gesto de tomar um livro nas mãos, abri-lo e ler, isso é um gesto de classe abastada. Os pobres, sobretudo no Rio de Janeiro da época, o Rio de Janeiro devia ter algo em torno de 300 mil habitantes, dos quais 60% eram escravos semi-analfabetos ou completamente analfabetos. Então ele escreve numa sociedade que tem, no máximo, com muito boa vontade, uns 3, 4 mil leitores. Esse é o chamado público ledor. E esse público ledor começa a se interessar por literatura justamente a partir dos anos 30 do século XIX, quando começa a haver esse interesse na língua brasileira que os românticos produziram. Então Teixeira de Souza tem acesso a essa sofisticação literária. De certo modo, ele triunfa nesse seu propósito de produzir livros, mas eles não são, digamos,
tecnicamente falando, do ponto de vista do estilo, livros como os de Machado de Assis. Ele é um escritor de outro modelo, de outro recorte. Ezra Pound costumava dizer que há dois tipos de escritores: os que escrevem para os leitores que ainda não existem e os que escrevem para os leitores que existem já. Teixeira e Souza se enquadra nesse caso, daí a escolha pelo folhetim, pelo enredo de complicações epidérmicas, facilmente apreensíveis. Mas era uma figura muito respeitada e muito querida no meio, sobretudo pela sua origem, e teve em Machado de Assis um admirador. Quando ele morreu, em 61, Machado estava começando a preparar a publicação de Contos Fluminenses, que é de 69, o primeiro livro de contos. Mas o Machado de Assis, com 17, 18 anos, já era uma figura central na intelectualidade do Rio de Janeiro. E ele se afeiçoou muito a Teixeira e Souza, que parecia ser uma pessoa muito cordata, muito amiga, muito, vamos dizer assim, muito afável no seu trato. Mas a gente nunca pode esquecer que é um caso de um herói que vem das classes pobres, sem origem formal, sem participar dos grandes bens que a sociedade refinada possuía, e fez o seu lugar, construiu o seu lugar. Isso é que é extraordinário, isso é que precisa ser visto. Que esforço foi esse que levou esse rapaz, um mestiço, né, a galgar essa posição de escritor, a ousar produzir um bem que não é da sua classe. E, no entanto, o fez. Okay. Isso é extraordinário. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos falando a respeito da inclusão de Teixeira e Souza no livro Heróis do Estado do Rio de Janeiro. É só um instante, nós voltamos já já.